desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Sexta-feira é dia do nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, com o nosso queridíssimo pastor Pedro Moura, por aqui, diretamente, né, deste paraíso chamado Salvador, não é? E então, já está aqui com a gente, meu pastor, bom dia, tudo bem, tudo em paz? Tudo em paz, meu irmão, com muita alegria. Amém. De revê-lo e gostando dessa camisa aí, bonita. Eu queria saber se eu preciso praticar boas obras para merecer uma camiseta dessa, né, pastor? Olha aí, rapaz, pois é, olha aí. Boas obras eu devo praticar para a Junta de Missões Nacionais, além de orar, que eu faço todo dia. Meu Deus, é sério mesmo, meu pastor? O senhor não tem uma camiseta da Rede? Eu não acredito, não. Eu não acredito. Não tenho. Ô Luiz. Não fui merecedor ainda não, irmão. Ô Luiz, você sabe que quando chegar naquele grande dia, o nosso pastor Pedro Moura, ele vai ser um dos caras que vai estar no governo de alguma cidade aí, Luiz. Você até poderia ser, né, ali de repente um administrador de um bairro, Luiz, mas você acabou de ser, entendeu? Você acabou de ser demitido, viu, Luiz? Você ia até ser o administrador de um bairro dessa cidade, mas você acabou de ser demitido, Luiz. Então, assim, ó, você, William Santos, Fabrício Freitas aí, ó, tá todo mundo demitido, viu? Então, cada qual ia ser administrador de um bairro, né? Então, tá todo mundo demitido aí, ó. Mas ainda dá tempo, viu? Ainda dá tempo. Vocês podem consertar esse erro aí, né? Por favor, mande aí uma camiseta dessa branca. Essa aqui ficou bonita mesmo, né, pastor? Eu também gostei muito dessa camiseta. Eu achei top mesmo. Eu achei que os meninos lá, eu acho que foi ainda isso aqui, ainda é a obra de Ben e Monique, não sei se o senhor conheceu essa dupla aí. Não, o Ben tá no meu WhatsApp, né? Sim, isso mesmo. Monique é a esposa dele? É a esposa dele, mas ambos trabalhavam, né? Os dois da área de comunicação visual. Eu tenho os dois, sim, eu tenho. Isso. Então, inclusive, né, agora por esses meses, eles até, por esses dias, né, eles nos deixaram, eles estão aí num novo desafio lá, vão voltar a morar nos Estados Unidos também, e vão estar trabalhando numa faculdade lá e tal, e aí tiveram que deixar a equipe da Rede e tal, mas eles é que foram os responsáveis aí, ó, por toda essa comunicação visual aí da Rede. Essa camiseta aqui, eu achei que ela também ficou muito top, muito bom, muito bonita mesmo. Mas assim, ô Luiz, por favor, viu? Me ajuda aí, né? Me ajuda, porque senão eu vou ter que mandar a minha pro pastor Pedro Moura, não sei se ele vai aceitar não, porque eu já usei umas 2 vezes, então. E tudo bem com você, Tatiana? Tudo bem, meu pastor, graças a Deus, tudo em paz, né? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui na expectativa do Dia dos Pais, né? Aí, mais um. Ô pastor, o senhor conhece algum tataravô? Não tô lembrando, não. Não, né? Hoje aqui que esteja ainda entre nós e tal, alguém que seja tataravô, não. Eu fiz um desafio. Eu já subi, né? Já tá chegando lá. Aí. A minha netinha Gabriela está grávida, né? Então, sim. Lá vem aí, não sei se é menina. Ela já marcou o dia para anunciar se é menino, se é menina. Vai fazer É o primeiro? A neta mais velha, né? Sim, é o primeiro bisneto, então. Primeiro bisneto. Legal. Mais velha, tem 1 ano e pouco de casado e agora tá. Mas tá bem no comecinho, tá enjoando muito, tadinha. Meu Deus. Mas parece que agora melhorou. Ela trabalhava, a Gabi é violinista, né? Sim. Ela tem os aluninhos dela, mas ela trabalhava também num banco. Sim. Mas ela teve que deixar o trabalho do banco. Olha aí. Desse início da gravidez. Da gravidez. Sim. Mas tá tudo bem. Agora eu tenho uma neta, a Ana Clara, que é a segundinha e que vai casar para o ano, né? A gente está indo, se Deus quiser,
no próximo ano para conhecer o bisnetinho, ou bisnetinha. Sim. E já ficar para o casamento da Ana Clara, a segunda, né? Olha aí. Netinha, eu tô ficando velho, né? Olha aí. Tá nada, pastor. A minha mãe tem, ela vai fazer 77, eu acho que agora. Ela tem um bisneto que é quase da idade do meu filho. Meu filho vai fazer 19 e ele vai fazer 18, ele é mais novo 1 ano, né? Então assim, ela também tá bem pertinho de ser tataravó, olha aí. Então, ela... Olha, ela não é muito mais velha do que eu, porque eu tenho 74, não é? Olha aí, 74, ela é 77, então eu tenho um sobrinho neto quase da idade do meu filho, olha aí. Interessante, né? E a minha galera lá em casa, todo mundo teve neném muito cedo, né? Então, aí né? A minha mãe, meu primeiro irmão nasceu, ela tinha 15 anos de idade. Então, foi quando meu irmão mais velho nasceu. Então, aí por isso que as coisas tudo ficaram mais precoces, vamos dizer assim, né? Mas muito bem. A irmã Dulce tá bem? Tá tudo em paz? Tudo tranquilo por aí? Tudo em paz, tudo tranquilo, graças a Deus. Nossos filhos lá nos Estados Unidos, todos bem. Amém. É sempre motivo da nossa preocupação, né? Porque pai e mãe quer ver, quer olhar, né? Sim. Mas a gente confia no Senhor e nossas orações, e eles estão sempre ligando para nós. Ontem a minha filha já voltou ao trabalho, né? Lá em Louisville, as aulas começam antes das aulas em Campbellsville, onde meu filho é professor. Então meu filho ainda tem até o fim do mês de férias, mas a minha filha já iniciou, né? E então, na véspera do início das aulas, a minha filha mandou um post que saiu lá na internet dizendo: amanhã é o início das aulas, high school, etc e tal. Você está bem preparado para usar seu revólver? Eita. Uma foto de um revólver e uma tarja dizendo isso na internet. Aí então eu mandei para minha filha aquele versículo do Salmo 121. O Senhor vai guardar a sua saída e a sua entrada. Amém. Jesus. Assim dela como nossos filhos, nossos netos, das crianças, né? Amém. Que os pais deixam na escola e confiados no Senhor, eles já estão lá há mais de 30 anos, e o Deus que guarda lá, guarda aqui, o Deus que guarda aqui, guarda lá, não é? Amém. A gente aqui sai, ontem mesmo eu saí aí pela Avenida 7, movimentadíssima, e etc, não tem hino, etc. Porque já é ir, né? Então a gente vai e volta, e o Senhor vai nos guardando de todo mal. Ele guardará de todo mal. Salmo 121. Amém. Guardará também a tua alma, né? É uma bênção. Nosso Deus é santo, é justo. Amém. Olha, eu estava assistindo a novela ontem, aquela novela Jesus, né? Eu não aguentei assistir aquilo. A gente sabe que é uma novela, mas ver o Senhor tomar chute no rosto, cuspido, e ele como ovelha muda, né? Aquilo dói no coração, não tem. Aquele filme também, Paixão de Cristo, né? Aquilo é duro de ver. Ali também eu também não aguentei. Eu fui ver no cinema aquele filme quando lançou, e na hora que começa a sessão lá de chicotadas e tal, eu não dei conta não. Minha esposa mesmo, ela passou mal, não queria mais, queria sair embora do cinema enfim, de fato é muito forte. É muito duro. Eu me lembro que Dr. Leonardo Messner, que era o diretor da Missão Hebraica de Cleveland, ele mandou uma mensagem para mim: Pedro, você assistiu ou pretende assistir
o filme, ele até falou que ia ter uma sessão em inglês, etc., mas ele morava muito longe. Sim. Morava em Laranjal, etc. Aí depois ele me disse: Pedro, eu não consegui. Não forte. consegui assistir. E eu, do meio pro fim, eu larguei pra lá e disse: eu já conheço isso pela Bíblia, não quero ver não. É forte, né? É forte. Eu tive até uma reação assim de vingança, né? Ontem eu estava conversando com o Dulce na hora do filme, eu disse, aquele capítulo 6 de Apocalipse diz que eles vão olhar para o Senhor, até aqueles que o traspassaram, né? Foi muita maldade. Muita maldade. Muita maldade. Satanás atiçou eles para ver se Jesus desistia da cruz, né? Sim. Mas Jesus não desistiu, ele foi até o fim. Amém. Então, tudo que eu posso fazer é amá-lo mais, cada vez mais. E toda hora lembrar e dizer: eu te amo, Senhor, eu te amo. No coração e na língua, né? Falar do amor por ele. Amém. É isso mesmo, estamos aqui para... Amém. E no tocante a esse filme, parece que o ano que vem, se não me falha a memória, 2024, vai ser relançado a continuação, né? Vai ser agora A Ressurreição, do Mel Gibson também. E parece que vai ser top também, né? Esse eu acho que não vai ter mais. Aí agora vai ser um pouco mais de como é que a gente pode dizer, de alívio, né? Ao ver, né? Agora A Ressurreição, acredito que vai ser bom também, com os mesmos atores e tal, né? Então vai ser, eu acredito que vai ser legal. Parece que o ator que fez o papel de Cristo se converteu, né? Ficou muito impressionado. Ele sofreu bastante, né? No filme mesmo. Né? Ele viveu na filmagem, o dele era filme, né? Ele viveu diante das câmeras aquilo que o Senhor viveu na realidade. Na realidade, Então ele pôde... Foi impactante. Impactou ele muito aquilo que o Senhor viveu. Agora, a ressurreição é outra história. E alguém uma vez me perguntou: pastor, por que a ressurreição tem um papel tão importante na nossa vida pessoal, né? Então, a ideia primeira é que a ressurreição desfeiteia a morte, né? A ressurreição acaba com a morte. Diante da ressurreição, a morte não é nada. Acabou, ela desfeiteou a morte. E também, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. E todos nós, desde os pais, estamos perdidos, né? Sim. Mas Cristo ressuscitou, diz Paulo, e se fez as primícias dos que dormem. Amém. Amém. É isso aí. Bom, são 10 horas e 22 minutos, 23 agora, né? 10:23 em Brasília. Nós estamos já aqui com o nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Então, gente, é o seguinte, já a gente vai estar, o pastor Pedro vai estar respondendo às questões do programa anterior, mas antes deixa eu lembrar você o seguinte, ó, para você que quer participar desse quadro, desse programa, né? E vai ao ar, muita gente chegando, aliás, essa semana foi uma semana bem peculiar, viu, pastor? Muita gente chegando na rede, mas muita gente mesmo. Eu acho que foi na quarta-feira ou foi na quinta-feira, se não me falha a memória, teve tanta gente mandando recado aqui pela primeira vez na rádio, né? Então, assim, e nos impactou. No Jesus Transforma, que aconteceu lá no Amapá, né? Nós tivemos lá várias cidades sendo divulgado, que não conheciam a rede, né? Inclusive aproveitar aí a oportunidade, mandar um abraço aí para todo o povo que tá linkado com a gente lá em Mazagão, Santana, Porto Grande, Uruará, na capital, Macapá, né? Em Pedra Branca do Amapari, o pessoal que tá em Tartarugalzinho, o pessoal que tá em Calciene, Flechal, Breu e também no Iapoque. Olha aí que legal. Então, muita gente chegando aqui na rede também lá do estado do Amapá, né? Mas de outras cidades, de outros lugares, gente de São Paulo essa semana, inclusive chegou muita gente de várias cidades de São Paulo, Lorena, né? Que eu particularmente não tinha ninguém, eu não tinha ouvido ninguém de Lorena aqui. Então, o que eu lembro aqui, Lorena, teve o pessoal, hoje mesmo, gente de Floripa, né? Lá de Florianópolis também. Então, assim, muita gente chegando aqui na rede, isso é bacana, é legal demais.
Então, para você que está chegando aqui na rede, toda sexta-feira a gente tem esse bate-papo aqui com o nosso querido pastor Pedro Moura. E para você participar, você vai mandar aí. Você tem alguma dúvida na Bíblia? Você tem alguma dúvida dentro de um versículo, de uma passagem bíblica aqui, né? Você acreditou a vida toda, ou enfim, ou você estava de repente sentado aí, ouvindo uma pregação e de repente alguém veio e trouxe uma versão aí diferente dentro de um versículo da Bíblia e tal. Então, o pastor Pedro Moura, ele tá aqui toda sexta-feira, né? Para nos abençoar. Quem é o pastor Pedro Moura? Pastor Pedro Moura é um mestre, é um professor universitário, é doutor em teologia, né? Professor de hebraico, grego, poliglota aí em vários idiomas e tal. Então, assim, é um cara que tem nos abençoado com todo respeito, um cara que eu falo, né? Porque, né? É o excesso de intimidade, a gente já tá chamando até pastor de... meu, né? Mas é um homem de Deus, né? Que está aí nos abençoando toda sexta-feira. Então, para você participar, aí ó, anota esse e-mail aí, ó, para você mandar a tua pergunta, mandar a tua dúvida e tal. Então você vai anotar esse e-mail aí, ó, para você participar. ministériopastorpedromoura@gmail.com. Esse é o e-mail para você fazer perguntas. ministériopastorpedromoura@gmail.com. Ok? Esse é o e-mail para você fazer perguntas. Hoje nós temos o nosso tema, né? Que daqui a pouquinho a gente vai estar entrando no assunto do tema de hoje, que é heresias e ensinos estranhos na igreja. Esse vai ser o tema. Então, na semana que vem você tem a oportunidade de fazer perguntas em cima do tema de hoje. Ele vai estar falando e aí você pode mandar a pergunta para cá, para esse e-mail. ministériopastorpedromoura@gmail.com. E o pastor, ele é escritor de livros também. Então tem vários livros, dentre eles acabou de ser lançado agora o livro Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Mas sobre esses livros a gente vai falar daqui a pouquinho no intervalo entre o assunto do dia e a resposta do programa anterior. É só para você já anotar aí, se você quiser fazer perguntas futuras aí e mandar para o pastor. Lembrando que é por ordem de chegada. Você não vai fazer essa pergunta hoje e sexta-feira já vai ser respondido, não. A não ser que coincida com o assunto da semana que vem, que vai ser trazido, que diga-se de passagem, da semana que vem o assunto vai ser impureza na igreja, que pode levar à morte, né? Esse vai ser o assunto, inclusive, da semana que vem e tal. Mas você vai mandar e tem uma ordem de chegada, porque tem muita gente mandando, mas assim, se Deus quiser, a gente vai conseguir responder todos, ok? Tudo bem? Então, dito isso, agora eu quero partir para perguntas do programa anterior, e aí depois que ele responder, aí sim a gente vai falar sobre os livros, sobre a agenda do pastor e tudo mais. Tudo bem, meu pastor? Pode ser assim? Tudo bem, pode sim. Então vamos lá. Posso mandar já a pergunta do programa anterior? Pode. Vamos lá. Bom, são só duas perguntinhas, só entre aspas, né? Porque são duas perguntinhas. E a primeira delas, duas excelentes perguntas, né? Duas boas perguntas. Então, aí a primeira delas é a seguinte: pastor, no versículo, veio para o que era seu e os seus não o receberam, que está lá em João, capítulo 1, versículo 11, qual a diferença entre seu e seus? Pastor, eu ouvi o senhor falar sobre isso, mas não consegui pegar bem. O senhor poderia repetir? Olha, assim, em resumo, pastor, se fosse eu responderia o seguinte: é porque um tá no singular e o outro tá no plural, só isso, mas tudo bem, deixa pra lá. Mas como não é uma aula de português, é de teologia, então ele vai responder daqui a pouquinho. E quem vai responder isso aqui é texto grego, esse seu é uma coisa e os seus é outra. Isso, então. Então, a segunda perguntinha é a seguinte: pastor, isso aí eu só lembro do pastor Bill, viu, pastor Pedro? Eu só lembro do pastor Bill. O pastor Bill é o bonequinho lá do Roberto Maranhão, né? Então, aí ele faz esses trocadilhos assim, sem graça, sabe? Aí a gente vai aprendendo com ele também. Então, aí é desse jeito aí. E é sem graça, é? É sem graça, mas a gente morre de rir, rapaz, porque só ele contando aí fica. Só de olhar pra ele a gente. Já não é verdade? Então, aí quando ele conta a gente morre de rir, mas assim, depois você se pergunta por que eu tô rindo mesmo, rapaz? Mas é porque ele tem um dom mesmo, o cara ele é bom, ele é top. Mas vamos lá. Segunda pergunta, meu pastor. O senhor concluiu seu estudo sobre testemunhas de Jeová, afirmando que eles não creem no Espírito, não creem no Filho e não creem no Pai. Por favor, peço que o senhor volte a explicar essa questão
principalmente sobre o Pai. O Senhor concluiu que os testemunhas de Jeová não creem em Jeová. Foi isso mesmo? Essa então é a segunda pergunta aí, né, para eles. Foi na semana passada que a gente ficou na dúvida sobre aquela passagem lá, pastor, foi? Então, eu vou começar falando sobre isso. Ah, legal. Mas veja bem, Filipenses 2, né? Sim, então, Filipenses 2:10, eu acho, não é isso? Eu comecei a fazer uma análise exegética desse versículo, mas eu, olhando nas minhas perguntas, há uma pergunta que vem aí, eu acho que daqui a 2 semanas, exatamente sobre Filipenses 2, 9, 10, 11. Então eu resolvi, para não ficar repetitivo, eu resolvi fazer aquela análise daquele texto, como ele está lá na versão Novo Mundo das Escrituras Sagradas e como ele está na versão Almeida Revisada, que é o melhor texto em português, e principalmente como ele está no nosso texto grego, que é o texto crítico, é o nosso melhor texto. Então eu vou deixar isso para daqui a 2 ou 3 semanas para falar sobre esse assunto. Legal. Com mais tempo, analisando ótimo, perfeito, as principais palavras, perfeito, e analisando a nossa versão revisada e analisando a versão do Novo Mundo das Escrituras, que eles fazem uma espécie de interpretação dentro de um texto que não precisa disso. Eu falo na tradução. A interpretação, qualquer texto precisa de interpretação, mas dentro da tradução, o tradutor tem a obrigação e a tarefa de traduzir. Então, os italianos dizem: todo tradutor é um traidor. Mas não é, todo tradutor não é um traidor. O tradutor que traduz, né, é fiel ao que ele leu, mesmo porque ele traduz para quem não conhece a outra língua. Então a gente tem que confiar nele. Agora, o tradutor que interpreta em vez de traduzir, esse aí precisa de cuidado, né? É uma coisa muito complicada, porque diz assim, mas há texto que é preciso que haja uma interpretação, porque senão não vai entender. Eu estou partindo do princípio que a tradução literal, quando ela solve o problema, ela não precisa de ajuda. Agora, quando ela precisa, então eu vou explicar tudo isso detalhadamente. Você não acha melhor fazer isso do que... com certeza, porque a gente vai ser muito mais rico em detalhes no estudo, né? E a gente vai ganhar muito, claro, com certeza. Concordo em gênero, graus e números. Então vamos lá. Então vamos para a nossa questão, não é? Amém. Essa ideia desse versículo, ela não é do programa anterior. Ela é de um programa mais antigo, que eu percebi que eu não respondi. Ok. Então, eu falei sobre o assunto, veio a questão, e a pessoa está correndo atrás novamente. Eu peço desculpas e eu preciso de responder a essa pessoa. Então, o que me pareceu é que o irmão que fez a pergunta ele não entendeu bem aquilo que eu falei. E lembrou-me que no versículo 12 houve alguém que recebeu, não é? Pois o apóstolo diz isso. Ele diz: veio para que era seu. Então aqui está o primeiro seu, singular. Os seus está o segundo, não receberam. Mas aqueles que o receberam, aqueles que creram no nome de Jesus, a esses deu-lhes o poder de tornarem-se
filhos de Deus. Somos nós, não é? São os judeus que receberam a Jesus e somos nós. Então, enquanto no versículo 12, a referência é a pessoas, o plural é referência a pessoas, no versículo 11, o singular é referência a coisas, não a pessoas. Por isso, na ocasião, eu falei que idia, que é o singular seu, o idia é neutro. Então, se é neutro, não se refere à pessoa. Enquanto que, então, o Senhor Jesus veio para as coisas que ele criou. Veio para o que era seu. Isto é, as coisas que ele criou. Não são as pessoas. Então, eu repito, as coisas, o grego idia é neutro. Agora, o nominativo idioi não é neutro, é plural, é nominativo e refere-se a pessoas, por isso é traduzido por seus. Então, portanto, Jesus veio para tudo quanto ele criou, isso é neutro, idia, mas os seus, as pessoas, isso é plural, nominativo, não é neutro, é plural, nominativo. Os judeus não o receberam. Então, deixa eu resumir. Seu, idia, acusativo singular, refere-se a coisas, é neutro. Seus, idioi, oi é plural. Nominativo plural, refere-se a pessoas. Então, fica explicado que seu singular é coisas, seus plural são as pessoas. Veio para o que era seu, suas coisas. O mar obedecia à sua voz, o vento obedecia à sua voz, a natureza toda se rendia ao Filho de Deus. Mas os seus, as pessoas, os seus parentes, os seus irmãos judeus não receberam. Lembre-se que no início, até a semana da crucificação do Senhor Jesus, até os irmãos deles não criam nele e zombavam dele. Então, as pessoas, os seus, não o receberam. Depois os seus irmãos o reconheceram como Messias e foram grandes líderes na igreja em Jerusalém. Os irmãos de Jesus não eram apóstolos. Jesus não escolheu nenhum irmão para ser apóstolo, mas os irmãos dele foram grandes. Judas, por exemplo, né, que vai ser citado amplamente hoje na questão de hoje, ele é o irmão do Senhor, né? Judas, irmão do Senhor, ele não era apóstolo, mas ele foi um grande líder. Tiago foi o maior líder, irmão mais velho de Jesus, né? Meio irmão, né? Porque os irmãos de Jesus tiveram a mesma mãe, mas não tiveram o mesmo pai, porque o Senhor Jesus não teve pai humano. O pai do Senhor Jesus é Deus, por isso que ele é um filho de Deus. Mas os irmãos de Jesus foram filhos de José. Eu gosto muito da maneira como a rede que está fazendo a novela Jesus. Alguém me disse assim: pastor, quando o senhor falar, não diga o nome não, que o senhor está fazendo propaganda. Eu não sei se é uma propaganda, eu não sei se faz mal dizer, né? Assim como a gente diz, tal rede disse isso, assim. Não, acho que não. Acho que os caras estão fazendo uma coisa boa, né? Acho que alguma coisa fosse uma polemizar e tal, mas acho que não tem nenhum problema, não. Se o senhor não falar, eu falo que é na Rede Record, aí, entendeu? Então... Tá falado.
Então, veja bem, eu gosto da novela. Também eu gosto da novela Reis. Eu vejo que algumas coisas o autor, é uma autora, parece, dá uma ênfase assim que não é bem, então eu fico, por exemplo, às vezes a Dulce olha para mim, Pedro, eu digo, olha, isso não está na Bíblia, não. Isso, né? Então a ideia é que é uma novela boa, muito bem, e o que eu queria dizer, eu gosto da família de Jesus, porque a Maria que está ali, ela se assume como a Maria da Bíblia, não como a Maria que a Igreja Católica, né? Ela tem cuidado para não... Ela deslizou um pouquinho quando ela quis interferir lá nas bodas de Caná, mas Jesus disse, mulher, que tenho eu contigo. E então eu já falei sobre isso aqui, a ideia de que isso aqui não é entre Jesus e a mãe dele, aqui é entre Jesus e o pai dele, e o pai de Jesus não é humano, o pai de Jesus é Deus. Então não interfira na minha relação com o pai, ninguém interfere, ninguém dá opinião na minha relação, nem a minha mãe, que ele preza muito ela, né? Respeita muito ela. Quando era criança era submisso a ela, mas desde criança ele foi mostrando, vocês não sabiam que me convinha estar na casa de meu pai, né? E aos líderes de Jerusalém ele disse a mesma coisa. Então ele faz a distinção aqui da relação. Eu gosto na novela, o autor, a autora da novela cuida disso muito bem e mostra que os irmãos e as irmãs de Jesus são irmãos dele, meio irmãos, e não fica escondendo nem sequestrando, né? Dr. Aníbal Ferreira dos Reis, naquele famoso livro sobre Maria, ele diz que a Igreja Romana, eu tenho que dizer quem foi, que a Igreja Romana cometeu o maior crime que se pode cometer contra uma mulher. É o crime de sequestrar os filhos dela. Não tem coisa pior do que para uma mãe do que ter um filho sequestrado. Então, dizer que aqueles 4 rapazes e as irmãs, que eu não sei quantas são, mas se está no plural, são pelo menos 2, isso fica bem claro na novela. Uma delas preparou, parece que foi Maria de Betânia, preparou até uma sapatilha para dar ao irmão dela. Alguém disse, ele é o filho de Deus, mas ela disse, mas ele é meu irmão. E é mesmo, é irmão dela, porque é filho de Maria como ele é filho de Maria, e ela também é filha de Maria. Então, eu gosto muito dessa parte da novela, mas há coisas que discrepam um pouquinho da narrativa do Novo Testamento. Então, a segunda pergunta é, pastor, o senhor concluiu o seu estudo sobre testemunhas de Jeová, afirmando que eles não creem no Espírito, que eles não creem no Filho e não creem no Pai, que é Jeová. Por favor, peço que o senhor volte a explicar essa questão, principalmente sobre o Pai. O senhor concluiu que os testemunhos de Jeová não creem em Jeová? É isso mesmo? É. Então, eu quero dizer, Welber, que nós vamos concluir hoje as questões sobre o tema Testemunhas de Jeová. E eu percebo que as questões que vêm para mim são, na grande maioria, enviadas por Testemunhas de Jeová. E eu já disse aquilo que eu penso e escudei as minhas questões na palavra de Deus. Então essas questões já foram bastante debatidas, de modo que eu não vou continuar mais a responder sobre Testemunhas de Jeová,
Às vezes vem uma questão, não é muito cuidadosa a questão, e diz coisas que eu não disse, e distrata, eu não distrato as pessoas que me mandam perguntas, mesmo aquelas que me parecem, eu não posso afirmar categoricamente, porque eu não estou no coração das pessoas, mas parece que são feitas para ofender, mas eu não me ofendo, eu prefiro responder dentro daquilo que está na palavra de Deus. Então, a minha questão, quando afirmei aquilo que o consulente, o ouvinte pergunta, a minha resposta é uma conclusão lógica, né, baseada na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, né? Na verdade, testemunhas de Jeová não creem no Espírito Santo, eles não creem no Espírito, eles não creem em Jesus como Deus, e eles não creem em Jeová, o Pai também não crê. Vejam bem, por que a minha questão é lógica, é conclusiva? Se Jeová, o Pai, afirma que Jesus, o Filho, é Deus, e nós provamos isso no Salmo 45, versículo 6, e em Hebreus 1, versículo 8. Então, Testemunha de Jeová afirma que Jesus, o Filho, não é Deus. Mas Jeová, o Pai, afirma que ele é Deus. Então, se Jeová afirma que o Filho é Deus e os testemunhas de Jeová afirmam que o Filho não é Deus, então, para eles, Jeová, o Pai, está faltando com a verdade. Não é simples? Qual é a conclusão? Eles não creem naquilo que Jeová fala. É sabido e conhecido que testemunha de Jeová não creem no Filho, não creem no Espírito Santo, e aquilo que o Pai afirma que é verdade, eles afirmam que não é verdade. Isso em relação ao Filho, né? Então, o Pai afirma que o Filho é Deus, eles dizem que não é. O Pai afirma que o Espírito é uma pessoa, eles afirmam que não é. Então, alguém está faltando com a verdade. Quem está falando a verdade e quem está faltando com a verdade? Não é uma questão de lógica. Então, a questão sobre testemunhas de Jeová vai ficar por aqui. Os versículos que eles usam para dizer que Jesus não é Deus não são traduzidos conforme o original. E eu chamo isso de tradução tendenciosa. O que é uma tradução tendenciosa? É uma tradução que é feita para justificar uma doutrina e colocar essa doutrina dentro das escrituras sagradas. Isso é falso. O tradutor tem que traduzir. Ele não tem que defender a doutrina dele usando um versículo bíblico. No princípio era o Logos, a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Na versão do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, esse versículo está alterado para dizer: e a palavra era um Deus, com letra minúscula, e inserindo no texto o artigo indefinido um que não está lá. Então essa tradução é falsa. Essa tradução não merece respeito.
essa tradução não merece crédito nem respeito. Se um tradutor está diante de um auditório, digamos, para traduzir do chinês para o português, mas há uma pessoa que conhece o mandarim, e de repente aquela pessoa se levanta e diz: não é verdade, não foi isso que ele disse. Então a gente perde o respeito por aquele tradutor. Ele tem que justificar: me desculpe, eu não entendi bem, na verdade o senhor está falando a verdade e eu não traduzi bem. Mas eles não fazem isso. Eles ensinam a inverdade, de modo que, se uma tradução, ela pode ser uma tradução boa, mas se em momentos eles não traduzem o que está escrito, não é digno de respeito. Então eu não posso respeitar o ensino das revistas das Testemunhas de Jeová, porque são tendenciosas. Eu estou aqui não para assestar contra você, Testemunha de Jeová. Eu estou aqui no propósito de ajudá-lo. Você procure uma pessoa, venha com a sua Bíblia, procure uma pessoa que conhece a Bíblia hebraica, uma pessoa que conhece o Novo Testamento grego, onde você tem dúvida. Se você está bem intencionado querendo conhecer a verdade, peça essa ajuda a Deus, que Ele vai lhe dar alguém que vai lhe ajudar. O meu amigo que mandou a questão, aqueles que mandaram outras questões, eu desejo a bênção de Deus sobre vocês. E eu desejo que vocês procurem a verdade. João 17, versículo 17. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Com você, meu amigão, a questão. Maravilha, muito bem. Faltando 8 minutos para as 11 horas da nossa capital. Então tá aí, na semana que vem você pode participar, quer dizer, você pode mandar a tua pergunta, né? Dentro do nosso próximo assunto, que é o assunto de hoje, para Ministério Pastor Pedro Moura @gmail.com. Esse é o e-mail para perguntas, ok? Meu pastor, e aí? E agora conta, como é que estão aí os livros, como é que estão aí o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, inclusive sugestão, né? Domingo tá chegando, se você não deu tempo de você comprar o livro, né? De você adquirir o livro, não tem problema, você pode fazer o pedido, né? E aí junto com o presente, você bota um papelzinho assim escrito: vale um livro, entendeu? Pronto, aí, além disso, tem um livro que atrasou aí. Eu já recebi presente assim. Meus filhos uma vez compraram pra mim, aí quando eu fui abrir, tava lá: vale, né? Vale o presente e tal, tá chegando, a Amazon atrasou no presente. Então, então vale, tá valendo. O importante é que você vai dar um presente. Então, junto com o presentão que você já comprou, que eu creio que você já comprou, acrescente esse livro que vai abençoar muito seu papai aí, viu? É o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, volume 1, que foi lançado aí pelo nosso querido pastor Pedro Moura, não é isso, pastor? Bem, só lembrando, antes de falar sobre o livro, duas coisas. A primeira é: não há mais perguntas sobre Testemunhas de Jeová. Maravilha. Agora, quem sabe para o ano vem outra pessoa. Eu já respondi. A minha palavra final é uma bênção sobre vocês que mandaram muitas perguntas para minha caixa. O Senhor abençoe a cada um de vocês. A segunda é cômica, que você falou, é bem hilária, que você falou que vale um livro. O meu cunhado, ele já está na glória, meu querido, amado cunhado Diógenes, que era uma referência para mim. Sim. Então, Dr. Diógenes Sena, já está com 100. Ele era diretor de uma metalúrgica. E ele assinou um papel lá
ele deixou o papel assinado e a secretária ia bater alguma coisa. Aí um funcionário pegou aquele papel com a assinatura dele e escreveu assim: vale um almoço. Olha aí. E foi lá na mulher que vendia a comida, ele entregou a mulher e a mulher deu o almoço aí. Sim. A assinatura do homem tava lá mesmo, né? Tava lá a assinatura dele, ela conhecia a assinatura dele, ele botou vale o almoço. Ainda bem. Menos mal que foi só um almoço, né, pastor? É menos mal, né? Menos mal. A pessoa, se ele vai na concessionária e chega lá, ó, vale um vale Compass. Vale um carro, né? Então. Ó, o cara me deu um carro ali, ó, e assinou aqui, ó, manda ver aí. Pode me entregar aqui. Meu Deus. Foi bem, irmão. Muito bem. Nós estivemos, sim, o nosso livro, por falar nisso, o seu já chegou na sua mão? Pastor, o meu livro, eu tô falando pro senhor, eu tô achando que o meu amigo Luiz, ele parou de orar, viu, pastor? Eu acho que ele parou de orar, eu vou ter que fazer uma campanha no monte, ver se tem algum monte aqui em Brasília, fazer uma campanha forte aí em prol do meu amigo Luiz, né? Ontem eu estive lá, eu fui na Hope ontem, né? Que eu fui lá encontrar meus amigos Jefferson, Fabrício, William, essa galera que fazia tempo que eu não via, né? Pastor Alain Amorim também estava lá e tal. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei, o Luiz já tinha ido embora. Ele foi embora antes de eu chegar, entendeu? Que ele falou que ele deixou o livro na casa dele. O livro tá na casa dele, pastor. Eu acho que eu vou ter que fazer uma busca e apreensão por lá pra ver se eu consigo pegar esse livro. Aí ele falou, não, pô, pastor, essa semana eu vou na sua casa entregar. Eu falei, e não venha não pra você ver, viu? Tá bom, né? Você falou assim, coitado do Elber, que o livro eu não entreguei o livro dele, etc. Mas vai chegar. Vai chegar. Ele não é besta de fugir de Brasília, não. Mas vamos lá. Quando chegar, você mostra aí pra gente. Sim, com certeza. Fazer um confiteodel por ele e agradecer a Deus pela vida dele. Verdade. Ele é muito bondoso. Luiz é uma benção, pastor. Estava falando hoje sobre a esposa, os filhinhos dele. Ele se empolga muito em falar. Quem não se empolga, né? Não é verdade? Mas Luiz é top, Luiz é benção. Eu já estou recebendo bisneto, eu me empolgo. Olha aí. Ontem foi o primeiro dia de high school e eu tenho uma neta no high school que é a Júlia. Sim. E eu perguntando a Leila, minha filha, e essa escola dela tem música? E ela disse, tem tem quarteto de cordas e tem prática de orquestra na escola dela, né? Aí eu disse, mas ela vai continuar o cello com a professora dela? Ela disse, vai, pai, não se preocupe. Legal. A Júlia toca, eu gosto muito de mulher tocando violoncelo. Sim, é diferente mesmo. Eu acho muito lindo, né? E a Júlia aqui, não sei se vovô é babão, mas a Júlia é espala da orquestra de jovens do Kentucky. Ela é espala. Espala na verdade, a orquestra tem um espala. Sim. Que é o primeiro violino, aquele que fica na mão esquerda, aquele que quando o maestro entra, cumprimenta, aquele é o espala. Sim. É o principal músico da orquestra. Mas cada naipe, o naipe do segundo violino tem um espala, o naipe das flautas tem um espala, e o naipe dos cellos tem um espala. E a Júlia é a espala do naipe dos cellos da Youth, a orquestra jovem do Kentucky. Eu me alegro muito porque eu sei que ela merece estar ali. Amém. E graças a Deus. Então eu tô falando aqui a Dulce dizendo, você é um amor babão. É o sonho é o seu sonho ver seus filhos, seus netinhos continuando aquilo que o avô, o meu pai, né, o Bisa,
Elas, mas eu já nem sei por que que eu estava falando isso, né? Começou com o Luiz, por causa do Luiz que estava elogiando os filhos. O Luiz, ele é tão babão quanto eu, né? Ai, meu Deus do céu. Tá bem, nós estivemos em feira, né? De Santana no último final de semana, né? Verdade. Falamos na igreja, é uma igreja que eu falo, veja só, eu falei naquela igreja, eu agora esqueci o nome da igreja, que horror, né? Mas ela era conhecida como a quarta igreja de Feira de Santana, eu esqueci, mas no meio do programa eu lembro e eu falo. O Elber, eu falei naquela igreja 45 anos antes. Meu Deus, olha aí. 45 anos eu fiz conferência naquela igreja, contei algumas coisas que aconteceram e eu voltei à igreja. Que coisa, que igreja linda. É a igreja, a quarta igreja de Feira de Santana, que eu esqueci o nome. Veja que estou ficando velho, né? Olha os cabelos aí, né? Não, pastor, mas para esquecer precisa estar velho, não. Todo mundo. Essa manhã eu disse ao Luiz assim: eu vou lá no quarto para pegar uma almofada, porque a cadeira está um pouquinho baixa, eu já levantei tudo, mas ela está um pouquinho baixa. Aí ele disse: tá bom, pastor. Aí eu fui lá e voltei e não trouxe a almofada. Oi. Mas isso acontece comigo de vez em sempre também. Né? Aí eu tive que voltar, não, eu fui dizendo almofada, para não esquecer. Ai, meu Deus. Eu tive lá pela manhã naquela igreja. Olha, eles fizeram uma farra com a venda dos livros. O pastor Rafael, que coisa assim. Ele disse que ele tinha aqueles livros e que ele, como pastor, recomendava a igreja comprar aqueles livros. Eles botaram uma mesa na garagem da igreja. Ele disse: pastor, aqui quase todo mundo tem carro, eles vão sair por aqui. Olha aí, que legal. Uma festa, aqueles irmãos comprando e pedindo autógrafo, e não somente do Desvendando, dos outros livros também, né? Uma bênção, foi uma bênção. E à noite, outra bênção na segunda igreja de Feira de Santana. Segunda igreja de Feira de Santana, uma outra igreja linda, boa. Eles me chamaram para tocar um hino lá para a congregação, mas ao final veio o pianista da igreja para tocar o pós-lúdio. Olha que piano lindo, que som que aquele homem tirou daquele piano, e os arranjos que ele fez, tudo assim, não tinha parte na frente, não. Eles estavam inspirado mesmo, né? O ouvido mesmo bom para essas coisas. Então foi uma bênção, né? Sim. E na segunda-feira nós proferimos a aula magna do seminário, que foi transmitida para todas as extensões do seminário. Sim. E Deus nos abençoou. Falamos lá sobre o profeta Abacuque, mas lá foi diferente. Lá foi uma aula magna que terminou com perguntas dos alunos, e foi uma riqueza. Não sei se a pergunta atendeu os interesses dele, mas para mim foram perguntas muito boas que os alunos fizeram. E na terça-feira voltamos para casa, de modo que a semana teve 2 dias a menos para a gente correr, para dar conta das tarefas, e com a minha médica, né, doutora Maria Betânia, cobrando: você tem que diminuir a sua agenda, porque foram 2 semanas de cama, entendeu? É verdade. 2 semanas de cama mesmo, e ela disse: tem que diminuir a sua agenda e até estabelecer e retomar novamente as coisas. Sim. De modo que cancelamos algumas sem nenhum prejuízo, né? Sim. Das igrejas, que não é uma data festiva ou coisa assim, um convite para pregar na igreja, que a gente poderia marcar para uma outra data, e nós fizemos isso. De modo que esse domingo agora vai ser livre, vou estar na minha igreja no culto das 10 horas, e até
É interessante porque minha igreja completou 113 anos essa semana e eu não pude estar lá. Olha aí. Estava atendendo uma agenda que não podia faltar. Então, a 7 de agosto, a igreja do Garcia é a terceira igreja mais antiga de Salvador. E o pastor, nós assistimos às comemorações, porque depois, né, das comemorações, e mandamos uma mensagem para o pastor Elson, que é o pastor da igreja, e uma mensagem para a nossa igreja, citando Paulo, que é a igreja de Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, de modo que foi um fim de semana muito abençoado. Mas eu quero, Elber, aqui encerrar essa palavra falando que continuamos orando pelo Brasil, pela Igreja do Senhor no Brasil e no mundo. A Igreja do Senhor tem um papel que ninguém tem, dado por Deus, né, de sustentar o Brasil, né, com suas orações. Orar pela igreja perseguida. É cada dia mais triste ouvirmos as notícias da igreja perseguida. A igreja do Garcia tem uma missionária na Espanha, a irmã Susana Miller. Ela foi minha ovelha, né, no meu primeiro pastorado na igreja. Susana é uma bênção, e ela está sempre mandando notícias sobre a igreja perseguida. Susana ora pela igreja perseguida e pede orações pela igreja perseguida. Eu visito os sites, pastor ou Elber, mas meu coração fica assim, dói no coração. Eu visito o site da CSW. Eu sempre que visito o site da igreja perseguida, eu visito o site da CSW. É uma instituição na Inglaterra que tem advogados famosos que defendem gratuitamente os perseguidos, os presos, os que estão caminhando para a forca, pelo fato de serem crentes em Jesus, né? Aqui no Brasil, um muçulmano pode ir à sua mesquita livremente, mas um cristão não pode ir a uma igreja no país deles. Olha, Elber, eu não sou vingativo. Quando vem aquele espírito de vingança, eu peço a Deus que me livre, né? Tem um versículo que eu cuido disso sempre que eu tenho esse espírito. Deixa ir, abandona o furor. Deixa Deus cuidar disso. Mas eu sou a favor de reciprocidade. Se um cristão brasileiro não pode cultuar num país muçulmano, eu acho que um muçulmano não deve poder cultuar também no Brasil. Isso não é vingança, isso é reciprocidade. Se eu não posso ter um templo e às vezes eu uso a minha casa e nem na minha casa eu posso consultar, eu acho que eu cultuar o meu Deus, que vai morrer, porque vai ser espancado, porque vão sequestrar meu filhinho, minha filhinha, e que vão entregar minha filhinha a homens maus para estuprarem minha filha. Eu não quero que uma menina muçulmana seja estuprada no Brasil. Não quero isso. Nem um filho de muçulmano seja sequestrado no Brasil. Longe de mim isso. Eu odeio isso. Eu penso que pena para estuprador não é morte, que eu não sou a favor de pena de morte. Eu sou a favor da castração química, pastor. Olha, eu já pensei muito sobre isso, já orei muito sobre isso para me posicionar, Elber, mas eu não sou a favor, não. Porque se um filho de um rico... infelizmente temos isso, né? Poderoso, pena de morte só vai funcionar para a galera que não vai ter condição de se defender, né? E estuprar uma menina, ele
ele vai ser mandado para um outro país e vai ter tanto advogado que vai mostrar que foi a menina que estuprou. Que estuprou, é verdade. Então, infelizmente temos isso também. Mas se fosse justiça, sim. Mas eu acho que uma boa pena séria para ser cumprida, não, há 6 anos, mudou agora para 8, não, depois de 8 ele vai sair e vai estuprar, e ele nem vai ficar 8, ele nem vai ficar 8 lá, e então ele vai estuprar. Mas a filha, eu não quero que isso aconteça com a filha de ninguém, de nenhum crédito, de nenhuma confissão, nem com o filho de ninguém. Mas reciprocidade, sim. Se eu não posso cultuar no seu país, você não pode cultuar no meu país. Isso é reciprocidade, isso não é vingança. Sim. Então, pastor, no tocante a isso, pastor, eu ainda não sei se o senhor já recebeu alguma pergunta. Nós tivemos uma polêmica uns dias para trás aí, né, que um deputado estava num podcast juntamente com um pastor, e ambos cristãos, e lá eles citaram alguns versículos da Bíblia, um salmo, né? E aí surgiu a polêmica da oração imprecatória. Eu não sei se o senhor já recebeu alguma pergunta nisso daí. Eu até gostaria, né? Eu acho que eu vou ver se eu consigo lembrar de enviar para o seu e-mail alguma coisa nesse sentido, né? Para ver o que o senhor acha, né? Porque o que acontece? Eles, na hora lá do podcast, na hora da entrevista, né? Um pastor, né? Que era um dos entrevistadores, né? Aí ele citou mesmo que ele desejaria que Deus pegasse o coração, né? Aí citou o nome das pessoas, eu não vou citar aqui, mas do nome dos governantes, né? Dos principais governantes, de alguns ministros e tal. Falou assim, aí ele falou, né? Quebra o queixo dele, pega o coração dele, né? E tal. E depois aí surgiu a polêmica, depois esse pastor veio e falou que isso, né? Era, inclusive por conta disso, Polícia Federal bateu na casa dele e tal, né? Porque ele tava, né? Aí ele falou, cara, isso aí é bíblico. Aí ele foi explicar e tal, falou, né, que em que contexto que teve, né, uma das orações famosas e, né, e tal, quando o povo estava sofrendo, que a Babilônia tinha entrado, que o Império da Babilônia tinha entrado, tinha feito, enfim, aí e ficou essa polêmica aí por muito tempo e tal, e aí eu gostaria até de um dia ter essa oportunidade de ouvir o senhor falando um pouco sobre isso também, né? Em que ponto se devemos fazer, se não devemos, né? Até onde isso pode ou não pode, enfim, eu acho que seria bem interessante, né? Essa palavra sua com certeza vai suscitar alguma questão. Veja, por exemplo, o Salmo 137 tem uma bênção. Exatamente. Para quem pegar os filhos do Babilônia e bater a cabeça da criança na pedra. Isso. Tem uma bênção sobre isso. Mas eu acho, assim, só a título de introdução, que às vezes passa no meu coração. Não desejar sobre a criança, mas sobre aquele que. Sim. Né? Porque. Sim. Eu tive um sentimento assim tão mesquinho quando minha mãe faleceu. E depois, foi muito mesquinho. Eu até conversei uma vez com o pastor Elson falando, o assunto era esse, aí eu lembrei de falar sobre isso. Pois bem, quando eu via um enterro assim, eu tinha até um desejo de zombaria, entendeu? Minha mãe morreu, por que você não pode morrer? Etc. Entendeu? Sim. E às vezes a gente tem um espírito assim, do tipo assim. Sim. Todo mundo morre, por que esse infeliz não morre? Né? Quarta-feira eu estava numa feira que eu gosto muito aqui de manhã cedinho. Aí tinha um maluco lá, morreu aquela atriz, né? Araci Balabará, eu sei lá, eu não consigo. Balabanian, isso. E aí essa mulher morreu e tal. E esse cara tava gritando bem alto lá na feira lá. Ele, rapaz, pelo amor de Deus, morre todo mundo e tal. Morreu Araci. Por que fulano não morre, rapaz? Eu não vou falar o nome do fulano aqui, porque senão é uma confusão grande. Mas por que fulano não morre também? E todo mundo morre de rir lá. Mas é desse jeito mesmo.
eu conversando com um crente e ele não gostava muito de um líder. Eu preciso dizer que eu não estou tratando do presidente da República. O assunto não era o presidente da República. Sim. Eu não desejo nenhum mal a ele, porque o mal para ele vai ser mal para o Brasil também. Verdade. Então, não sou eleitor dele, mas não desejo mal a ele. Então, ele dizendo assim: pastor, o senhor lembra daqueles missionários que o avião caiu e aquele missionário iam pregar aqueles índios que eram inimigos do evangelho, mas eles foram e o avião caiu? O senhor está lembrado disso? Está lembrado disso? Por que era um governador, né? Lá da terra dele, né? Porque nem era governador, não era prefeito. Sim. Por que o avião daquele infeliz não cai? Eu disse: meu irmão, se vier esse desejo, pode vir esse desejo no meu coração, eu tenho que pedir a Deus que o Senhor repreenda isso. Sim. Pare de pensar isso, suas orações não vão ser ouvidas. Verdade. Né? Quando eu estava conversando com uma irmã que ela estava falando sobre um tio dela, e ela dizendo que orando muito pelo tio dela, que o tio dela estava assim, e que os parentes dele mais próximos não cuidavam dele. Eu disse: a sua oração não vai ser ouvida. Deus não está interessado num coração que está falando mal, que está orando a ele, fazendo um pedido e falando mal do outro. Não vai ser. Não existe. Então, fazendo mais um trocadilho, pastor, não existe boa cumba, né? Exatamente. Então a ideia é quando vier esses sentimentos assim, que eles vêm, deixa a ira, abandona o furor, recita a palavra de Deus, porque a palavra é viva. Sim. Né? Ela é viva e ela é penetrante. Amém. E Deus vai gostar dessa ideia, né? Amém. Que ele deu essa palavra para o salmista e dá também para nós. Maravilha. Mas deixa eu ver mais aqui alguma coisa. Igreja perseguida, enfermos. Eu visitei o pastor Edson Gama lá em Feira de Santana. Que bacana. Eu fui à casa dele, conversamos bastante. Sim. Ele tem um câncer já com metástase, mas ele está firme, ele é ativo, ele conversa, ele conta muita história, ele não está temendo a morte, ele está certo que Deus tem um propósito para a vida dele. Eu estou mandando um alô, porque ele é ouvinte assíduo da rede 16. Legal. E ele mora no seminário. Ele era professor do seminário, e quando ele adoeceu, o seminário o abraçou, e ele não dá mais aulas no seminário, mas ele mora no seminário, e é uma grande bênção, porque aquele lugar ali é um paraíso, né? Sim. Paraíso, uma propriedade tremenda que Deus deu aos crentes do Nordeste pela mão dos missionários americanos, né? Então, aqui, orando pelas nossas juntas, pela Rede 316, e parabenizando os pais. Amém. Os pais. Olha, eu já avisei a meus filhos: vocês já me homenagearam, porque o Dia dos Pais nos Estados Unidos é junho. Eu estava lá. Fizeram a maior festa, almoço e torta e tudo. Então não se preocupem em me homenagear novamente, porque eu sou um pai que tem 2 dias dos pais. Um é junho, outro é agosto. Olha aí que legal. Estou homenageando os pais, né? E o primeiro a ser homenageado é o meu pai. Amém. Meu pai, o pastor José Moura, que já está com o Senhor. Ele foi o meu modelo, meu incentivador. É um nome referência para mim. Eu tenho aqui sempre na minha frente a foto dele. É esse homem bonito aí. Eita, olha aí que legal. Que bacana. Quantos anos tinha ele aí? Eu uns não 40? Mais ou menos. Você bateu uns 40 anos. Ele morreu com 78. Morreu muito cedo. E ele era um professor universitário, era um violoncelista profissional de orquestra.
tocava na orquestra da UFBA, Universidade Federal da Bahia, e era um pastor referência para mim. Amém. Então a minha homenagem para ele é o nome principal da minha homenagem no próximo domingo. Outros serão homenageados, mas ele é o principal. Amém. Tá bom, meu irmãozinho, eu acho que é por aí. E você, eu até avancei no horário, já são 11h20, né? E olha, e pastor, assim, não sei, mas fica à vontade, viu? Não sei qual o tempo que o senhor vai ter aí, né? Não sei se o senhor vai conseguir passar, mas assim, eu tô vendo o seguinte, que tem são 6, não é isso? 6 questionamentos aí e tal, são 6 pontos de uma pergunta, acho de uma passagem, né? E aí eu quero dizer pro senhor, fique à vontade, tá? Não precisa correr não e tal, pode ficar tranquilo que a gente tem aí até pelo menos até 1h da tarde, tá tranquilo. Agora não sei se o senhor tem, a não ser que o senhor tenha algum compromisso, mas tá tranquilo. Só pra você não, entendeu? Entregue tudo que o senhor tem aí pra nós, por favor. Eu vou fazer tudo pra ficar dentro do horário, porque veja bem, o Elber, é uma pergunta. Sim. Que e tem mais 6 tópicos, né? 6 tópicos, mas é uma pergunta só. E na verdade eu vou almoçar na casa do meu pastor hoje. Aí não, né? Aí eu vou dizer para o senhor, lembre-se de mim quando estiver no paraíso comendo esta muqueca aí, viu? Abençoada em nome de Jesus. Eu não sei se vai ser muqueca, né? Mas sexta-feira sempre tem um azeitezinho aqui. Olha aí, ó, tá vendo? Mas vamos lá. Gente, só lembrando o seguinte, ó, para você que acha que a gente não falou, para você que quer adquirir um dos livros do pastor, então você vai mandar para desvendando versículos difíceis @gmail.com. É isso? Ou eu troquei, pastor? Agora eu fiquei até na dúvida. Não, eu acho... é Gmail, todos dois são Gmail. Ok. Então, gente, ó. A pergunta. Então, eu penso que perguntas é para o Desvendando. Desvendandos, isso. Eu acho que eu dei foi o outro e-mail. Então, gente, deixa eu consertar aqui, ó. As perguntas você vai mandar para desvendando versículos difíceis @gmail.com. Esse é o e-mail das perguntas, ok? Desvendando versículos difíceis @gmail.com. Esse é o e-mail para pergunta. E para adquirir os livros, Ministério Pastor Pedro Moura @gmail.com. Ok? Então, para adquirir os livros, Ministério Pastor Pedro Moura @gmail.com. E para as perguntas, desvendando versículos difíceis @gmail.com. Para em difíceis, ok? Não é difíceis da Bíblia, não. O e-mail é desvendando versículos difíceis @gmail.com. Ok? Esse para as perguntas. Vamos lá então, meu pastor, para o tema de hoje? Vamos sim, por favor. Legal, então olha, o tema de hoje, heresias e ensinos estranhos na igreja. Judas 3. E Judas 3 está assim, eu vou ler aqui também, pastor. Tá assim: amados, enquanto eu pregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. E a pergunta é a seguinte: pastor, eu sempre ouvi falar em heresias, mas enfrentei muita dificuldade para entender. Ouvia certas coisas na igreja que até me confundiam muito. Na verdade, ainda continuo ouvindo e tenho orado por isso. Fui convidado por uma irmã para o aniversário da igreja dela e o pregador falou sobre o versículo 3 do livro de Judas. Depois, eu pedi para falar com aquele pastor e ele me deu uma ajuda maravilhosa. Inclusive, me informou sobre seu programa na rede e sobre seu livro, Judas, Irmão de Jesus. Ele me disse que muita gente mandava perguntas para o Senhor e me incentivou muito a perguntar também. Já faz tempo que eu desejo lhe perguntar. Vou citar aqui alguns exemplos e pedir a sua ajuda,
Se o Senhor quiser acrescentar outros, se for possível, ficarei muito agradecido. E aí vem, né, o que ela vai citar. Ela, pessoa, né? Porque eu não sei se é homem ou mulher. É um homem, irmão. É um homem, né? Na minha igreja, quase todo mundo chama o pastor de pai. Esse é o primeiro. O segundo, ouvi uma irmã orando por seu filho que estava enfermo e pedindo ao anjo dele, ou seja, da criança, para curá-lo. Essa mesma irmã afirmou que todos os dias faz essa oração. Pede ao anjo quando eles saem e agradece quando eles retornam. A terceira, em uma igreja, levantou-se um irmão no momento em que o pastor subiu ao púlpito e disse: pastor, eu vi 2 anjos subirem com o Senhor ao púlpito e eu pedir a eles que colocassem palavras de vida eterna na sua boca. A de número 4, ouvi em uma igreja nos Estados Unidos um hino cuja letra dizia: falando ao Senhor Jesus, a letra, né? E a letra dizia: você não estava feliz no céu, por isso desceu à terra. Que ensino é esse, pastor? A de número 5, há um costume em minha igreja, pastor, após uma oração coletiva, o pastor diz assim: agora abençoe o irmão que está ao seu lado. Pastor, eu me pergunto assim: quem é que abençoa? Sou eu ou é o Senhor? No caso aqui, o Senhor com S maiúsculo. Pastor Pedro, o pastor da minha igreja, essa é a de número 6, não permite que cante o hino cuja letra diz: Santo Espírito se bem-vindo aqui. Vou repetir: Santo Espírito, se bem-vindo aqui. Eu acho tão lindo esse hino. O que há de errado nesse hino, pastor? Essa é a última, a de número 6. E agora contigo, meu pastor. Vamos lá. Então, deixe-me rapidamente falar sobre o livro de Judas. O livro de Judas só tem um capítulo, por isso quando a gente coloca Judas 1, Judas 2, Judas 3, é indicação do versículo, né? Que é até o versículo 25. Então, os versículos 3 e 4, de fato, tratam do mal que entra na igreja. Agora, Judas tem o cuidado de tratar esse mal como pares duo, informando que ele entra de uma forma assim, parecendo coisa boa. Ele entra furtivamente, secretamente, não é? Não é a mesma coisa que o verbo pares duo, não é a mesma coisa do verbo klepto, de onde vem a palavra kleptomania, né? O que o Senhor Jesus usa em João capítulo 10, versículo 10. Ele diz que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Então, o mal que entra na igreja, segundo Judas, não é a mesma, não entra da mesma forma que o ladrão, que é Satanás. Jesus disse que ele é homicida, não é? Que ele rouba, mata e destrói. Então, o klepto implica violência. Aliás, roubo implica violência. Roubo é diferente de furto. Você passou descuidadamente, uma pessoa pegou o seu celular, né? Isso é furtivo, isso é furto. Mas um sujeito que colocou uma arma, de qualquer tipo de arma, na sua frente, para tomar de você aquilo que é seu, isso é roubo. Mas Judas chama a atenção do mal que entra na igreja furtivamente.
aparecendo, né? O modo é subrepticiamente, entra parecendo com o bem, né? Então, despretensiosamente, imitando, né? Mas é intrinsecamente mal. O que entra, né? Por isso o autor inspirado, né? Que é um dos irmãos do Senhor Jesus, ele estimula a igreja a quê? A batalhar, a pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Que fé é essa? Essa fé é o corpo de doutrinas. Os crentes unidos devem batalhar pela doutrina. Então, cuidado com o que entra na igreja. Eu acho que é nesse sentido que é a pergunta do nosso ouvinte. Seja através de hinos, seja do púlpito, de palestras, de encontros, de pessoas que vêm falar na igreja. É preciso zelar. É preciso batalhar pela doutrina sã, sabendo que há uma doutrina malsã. E que ela não vem ofendendo, não. Ela vem agradando. Ela entra como coisa boa de Judas, furtivamente, subrepticiamente. Então, Paulo diz a Tito: prega o que convém à sã doutrina. Então, essa palavra é uma palavra dirigida a um pastor. De modo que eu gostaria, já como um pastor, desde 1978, eu tenho muitos alunos, e eu estou aconselhando meus alunos, dirigindo uma palavra a eles, é que zele pelo púlpito da sua igreja. Não entregue o seu... Na verdade, eu acho que quem deve pregar é o pastor da igreja. Uma vez ou outra ele convida uma pessoa que ele conhece, que ele sabe o que é que aquela pessoa ensina, e ele cede o púlpito dele. Toda vez que eu subo a um púlpito, eu sei que aquele púlpito pertence àquele pastor que me convidou. E ele me convidou porque ele certamente confia. Ele conhece o que eu ensino. Ele conhece o que eu prego. Então, meu irmão pastor, meu ex-aluno, meu aluno que já está pastoreando, zele pelo púlpito. Eu vou dizer mais forte ainda: tenha ciúme do púlpito, porque o que vai ser proferido dali vai afetar suas ovelhas e pode trazer saúde para suas ovelhas, mas pode trazer doença que você depois vai ter que curar. Depois você vai ter que ensinar novamente. E nem todo mundo que ouviu aquilo vai voltar para ouvir. E aqueles que estão em casa, que gostam de ficar em casa, que preferem ficar em casa, talvez seja mais difícil ainda de você alcançar. Aliás, se eu fosse pastor de uma igreja hoje, eu não transmitiria os cultos da minha igreja. Eles seriam gravados e numa outra data qualquer, bem mais lá adiante, eles poderiam ser acessados. Porque é cômodo ficar em casa, mas não é bíblico. O ensino da palavra é congregar, como é bom e agradável. Eu vou dizer isso em hebraico e vou explicar. A ideia desse versículo está associada
com o último versículo. Os irmãos, veja como é bom, diz o hebraico, como agrada quando os irmãos, agrada a quem? Quando os irmãos assentam juntos. E o último versículo diz: ali o Senhor ordena, esse advérbio de lugar é chave para a interpretação. O Senhor ordena a bênção e a vida. Ali onde os irmãos congregam, ali onde os irmãos assentam juntos, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, eu não transmitiria cultos da minha igreja, não, porque isso é bom para os acomodados, aqueles que não querem, né, abraçar, beijar, consolar, ser consolado, confortar, ser confortado, transmitir uma palavra de bênção em nome do Senhor para o seu irmão, ouvir uma palavra de bênção do Senhor para seu irmão, né? Ficar na cama, muito melhor, eu também acho. Então, a ideia do Salmo, né, é grande. E é nessa conjuntura que a gente aprende doutrina, que a gente aprende a batalhar, que a gente aprende a pelejar contra o que é mal, intrinsecamente mal, que entra na igreja como bom. Então, pregue o que convém à sã doutrina. Tenha zelo pelo púlpito e tenha ciúme do púlpito. A outra questão é na minha igreja. A primeira questão, aqui foi uma ideia de o que é Judas 3 e 4. Na minha igreja, quase todo mundo chama o pastor de pai. Parece uma forma assim, carinhosa, mas não é verdadeira, nem é boa, nem é bíblica, né? Pastor é pai dos filhos dele. O pastor da minha igreja não é meu pai. Ele tem filhos, ele é pai dos filhos dele. Então, eu conheci a história de uma igreja em que no passado, em que os crentes chamavam o pastor de meu pai. E por coincidência, o nome dele era Pedro. Então, era meu pai Pedro. Era como ele era chamado por muitos membros da igreja. Não sou eu, esse Pedro. Nunca ninguém me chamou de pai, a não ser meus filhos. Então, parece carinhoso, né? E o interessante é que, ao que me parece, ele admitia isso. É carinhoso, né? Todo mundo gosta de carinho, né? Mas no sentido em que Jesus emprega o termo pai, é um só, é Deus. No sentido em que Jesus emprega o termo. E Jesus adverte em Mateus 23, versículo 9, a ninguém. E é claro que Jesus não está falando do genitor, ele está falando do líder espiritual. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, o líder espiritual. Porque um só é o vosso pai, aquele que está nos céus. Mateus 23, versículo 9. Não é o genitor. Mesmo porque a Bíblia fala no pai, o genitor. Mas aqui ele está falando sobre o líder religioso, não é? Então, e não vamos imitar a igreja romana, que chama os líderes religiosos todos de pai. Padre, em latim, é pai. E ele tem um pai que é sobre os outros pais, que é chamado o Papa, pai, o pai maior, Papa, né? Então não vamos imitar isso, de chamar o pastor da igreja de pai. Ele não é seu pai, a não ser pai dos filhos dele.
A outra questão é: eu ouvi uma irmã orando por seu filho que estava enfermo e pedindo ao anjo dele. Jesus disse que tem anjos, né, das crianças, né? No Evangelho, Mateus 19, 18 e 19, fala sobre relacionamento. E a irmã orando por seu filho que estava enfermo e pedindo ao anjo dele, da criança, para curá-lo. Essa irmã afirmou que todos os dias faz essa oração. Pede ao anjo quando eles saem e agradece ao anjo quando eles retornam. Muito triste isso. Falta de doutrina bíblica. Temos que batalhar na igreja pela doutrina bíblica. É uma oração falsa. Nunca será ouvida. O modelo da oração está em Mateus 6, de 9 a 13, e o conteúdo da oração está em Mateus 6, de 9 a 13. Jesus diz: quando você orar, diga Pai. Não diga mãe, não diga espírito, não diga filho, não diga anjo, diga Pai. Jesus disse que nenhuma oração deve ser dirigida a ele, mas ao Pai dele. E ele mesmo diz: eu rogarei ao Pai. E ele ensina: entra no teu quarto e ora a teu Pai. E Paulo diz: dobro meus joelhos diante do Pai. Toda oração deve ser dirigida ao Pai. E Jesus, o papel de Jesus na oração é o nome. Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome. Pede ao Pai em nome do Filho. Não é em nome da mãe, não é em nome do anjo, não é em nome de ninguém, é em nome de Jesus. A oração é ao Pai em nome do Filho, com a ajuda do Espírito. O Espírito ajuda a nossa fraqueza. Então, qualquer oração dirigida a anjo não vai para lugar nenhum. Qualquer oração dirigida a quem quer que seja, que não seja o Pai que está nos céus, não vai para lugar nenhum. O Elber, eu gosto muito de uma música de Raul Seixas. Agora eu me lembrei o nome da igreja, a Igreja Batista Alvorada, lá de Feira de Santana. Eu preguei nessa igreja no fim de semana passado, a sublimidade de Jesus, a santidade dele, a pureza dele. Há um costume em minha igreja, disse outro, há um costume em minha igreja, pastor. Após uma oração coletiva, o pastor diz assim: agora abençoe o irmão que está ao seu lado. Pastor, eu pergunto assim: quem é que abençoa? Sou eu ou é o Senhor? A minha resposta, irmãos, é: a bênção é do Senhor. A bênção araônica diz, número 6, 24 a 26: o Senhor te abençoe. A palavra inspirada é: a bênção é do Senhor. O salmista diz no Salmo 134: o Senhor que fez os céus e a terra te abençoe desde Sião. Em Provérbios 10, 22, o salmista diz: a bênção, o sábio diz, Salomão, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Portanto, não há isso na igreja: eu te abençoo. Não. Eu posso rogar a bênção do Senhor sobre meu irmão, sobre minha irmã, na igreja, onde quer que seja. O Senhor te abençoe. A bênção do Senhor seja sobre você, sobre a sua casa,
sobre seus filhos. Não sou eu que abençoa. O abençoador é Deus. Eu rogo a bênção de Deus sobre meu irmão, sobre minha irmã. Finalmente, pastor Pedro, pastor da minha igreja, não permite que cante o hino cuja letra diz: Santo Espírito, seja bem-vindo aqui. Eu acho tão lindo esse hino. O que há de errado nesse hino? Eu também não canto não, meu irmão, e também acho uma bela melodia. E no dia que essa letra for alterada, eu vou cantar. Vou cantar esse hino, né? Então, há mais uma questão aqui. Deixa eu pegar aqui, irmão. 5, 6. A pessoa pergunta sobre o altar, não é? Pastor, eu sou ouvinte da rede do programa, já ouvi falar sobre o altar. Tem altar na igreja? A resposta: tem altar, não é? Esse é mas há um costume de chamar o púlpito de altar, de venha ao altar do Senhor, e é um erro recorrente, até de pessoas, né? Preclaros, pregadores ilustres, né? Não é desconhecimento, não, é um costume, né? Então o altar era uma mesa ou uma peça de barro onde se sacrificava animais. E no púlpito não se sacrifica animais. No púlpito se prega a palavra. O púlpito é lugar para pregar, não para matar. O altar era lugar para matar. Sacrificar um animal para purgar pecados individuais ou do povo. Então, se você pegar um dicionário aí da língua portuguesa, como eu peguei um, e ele dizia que para a igreja evangélica, o altar é o lugar onde se prega e onde se consagra os elementos da ceia memorial, que os evangélicos chamam de Santa Ceia. Totalmente errado aqui. A Igreja de Cristo não tem um altar nos seus templos. O altar não pode ser confundido com o púlpito, né? No púlpito se prega, não se sacrifica, e também no púlpito não se consagra os elementos da ceia do Senhor, nem a ceia do Senhor para os evangélicos é chamada de Santa Ceia. De modo que esse verbete desse dicionário está completamente errado. Agora ela perguntou: tem um púlpito, tem um altar na igreja? Tem. A Igreja de Cristo tem um altar. Esse altar é o Calvário. E no Calvário, o Senhor Jesus realizou o supremo e completo sacrifício por nossa salvação. De modo que aquilo que o autor aos Hebreus, e eu finalizo aqui, no capítulo 13, versículo 10, diz, é a realidade da igreja evangélica. Temos um altar. Hebreus 3, 10. Esse altar é o Calvário, onde Cristo, agora eu volto ao versículo 13, 10, onde Cristo, para nos santificar, pelo seu sangue, foi sacrificado. Esse é o altar da igreja evangélica, da Igreja de Cristo.
o Calvário, onde Jesus, para nos santificar, pelo seu próprio sangue, foi sacrificado fora da porta. Meu irmão, está aqui a questões tão importantes sobre esses assuntos também tão relevantes. E eu peço a meu irmão e minha irmã que fizeram as questões, que se restou alguma dúvida, se não concordou, mande para mim. E também o ouvinte que não fez a pergunta, também, se não ficou bem inteligível, mande para mim, que eu terei prazer em ajudá-lo, ou no programa ou em particular no seu e-mail. Palavra sua, meu irmão. Muito bem, 12:04 na rede, né? 12:04. Eu estou falando aí sobre altar, pastor, que as pessoas virou mesmo, né? Trocaram mesmo o nome, acostumaram com esse nome, né, e tal. E é bem interessante. E eu lembrei aqui, é mais ou menos Bombril, Maisena, né? Então, assim, ninguém conhece. Quase poucas pessoas conhecem como amido de milho, como a palha de aço, né, e tal, e a marca e tal. Então, pelo fato de estarem ali sempre falando, as pessoas não se atentam e tal, né? De que, de fato, não tem nada a ver, né? Mas muito bem, eu quero, pastor, devolver para o senhor fazer aí a sua conclusão. Rapidamente. Heresia e ensino falso são sinônimos, e eles são contrários à doutrina que Judas chamou de fé. Então, temos que, segundo Judas, irmão do Senhor Jesus, a heresia entra como coisa boa na igreja, furtivamente, né? Entra como algo bom, mas que na verdade é destrutivo. Então, nossa luta deve ser pela fé. E fé aqui em Judas 3 é o corpo de doutrinas que está exarado, que está amplamente no Novo Testamento, no Antigo Testamento, não é? Tem dúvida, ouviu alguma coisa errada, procure seu pastor. E se quiser encaminhar para o nosso programa, nós teremos também o prazer de ajudá-lo com o ensino da palavra de Deus. Pastor não é pai, a não ser dos filhos dele. Nenhum líder religioso deve ser chamado pai. Jesus disse que um só é o Pai, que está nos céus. Então, o meu pastor não é meu pai. O seu pastor, Elber, não é seu pai. Você, como pastor, não é pai de ninguém. Você é pai dos seus filhos, né? E então o Senhor Jesus disse: a ninguém sobre a terra chameis vosso pai. Isso tratando do líder religioso. Toda oração deve ser dirigida a Deus, o Pai. Anjos não recebem orações. Uma pessoa vê 2 anjos subirem ao púlpito com o pastor e dirige uma oração àquele anjo. Essa oração é antibíblica. Anjo não põe palavras de vida eterna na boca do pregador. Quem faz isso é o Espírito de Deus. Então é a ideia do maluco beleza, né? Plunct, plact, zoom. Não vai a lugar nenhum. Oração que não vai para lugar nenhum. Oração plunct, plact, zoom, né? Dizer que Jesus não estava feliz no céu, por isso ele desceu ao mundo, é um desprezo, é banalização da obra da redenção. Jesus perdeu tudo. Lembra do hino que eu já citei aqui, do Dr. Jesse Dixon, lá do Texas? O Dr. Jackson já está na glória. I lost it all. Eu perdi tudo. Jesus perdeu, né? Esvaziou-se de si mesmo, né? Encontrado na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, não aferrou-se, não.
pegou-se como coisa que ele abriu mão. Quem perdeu foi Jesus, né? Então, quem abençoa é Deus, a bênção é de Deus. Eu rogo a bênção de Deus sobre meu filho, sobre minha filha, sobre meu irmão, sobre minha irmã. Mas a bênção é de Deus. Dá boas-vindas ao Espírito. Aliás, eu acabei não falando, né? Um hino que diz: Santo Espírito, ser bem-vindo aqui. Eu também acho bonita a letra, bonita a melodia, mas não concordo com a letra, porque o Espírito habita permanentemente em nós. Foi Jesus quem disse, né? No crente. Desde o momento em que uma pessoa crê e aceita a salvação em Jesus, o Espírito vem habitar. E Jesus diz que ele habita permanentemente. De modo que, Santo Espírito, ser bem-vindo aqui, é como se o Espírito saiu de mim e foi lá e começou a entrar na igreja, e os crentes dando bem-vindos a ele. Ou então dizer: eu criei, mas não recebi o Espírito. Não é crente. Então, este hino, a letra desse hino não é boa, embora a melodia seja bonita. Mas o ensino é falso, e por causa de uma melodia linda, ele entra, como Judas disse, subrepticiamente, parecendo bom, mas é mal, intrinsecamente mal. Quem sabe, né? Alguém sugerir ao autor uma versão, né? Não precisa mudar tudo, não. Só o que há que não é bíblico. E finalmente, púlpito não é altar. No púlpito se prega o evangelho, no altar se mata. Nenhum pastor sacrifica bicho no púlpito, nem mata bebê que vai lá para ser apresentado por seus pais, né? O altar da igreja é o Calvário. Palavra sua, meu irmãozinho. Maravilha. 12:11, já estamos na tarde do dia 11 de agosto de 2023, e por aqui chegando já ao finalzinho, né, do nosso Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Pastorzão, eu quero somente agradecer em nome de toda a equipe. Não vou tomar muito teu tempo, não, até porque o senhor tem um almoço para participar, né? Então assim, fazer o quê, né? Então, não quero tomar muito teu tempo. Mas um dia você bate aqui em Salvador. Mas você pode ter certeza disso. Eu vou chegar na sexta-feira para fazer o programa, entendeu? E depois, como diz o meu povo lá no meu Pará, quem vai cair na muqueca sou eu. Vai cair na muqueca. Então, assim. Eu vi uma pessoa falando, uma cidade, não sei o que lá, Breu, que é no Pará. Não, o nome da cidade, acho que é Breu mesmo, o nome da cidade. Breu. Breu, é lá no Amapá. Não é no Pará, não, é no Amapá. Mas tem uma cidade no Pará chamada, não sei o que lá, Breu. E tem uma pergunta que eu vou falar na semana que vem. Sim. A pessoa disse: eu sou de Breu. Deixa eu. Só para eu tirar uma dúvida aqui. Sim. Eu estou tentando lembrar aqui, será que. Esses papéis que eu tenho aqui. Breu. Deixa eu ver se alguns dos ouvintes. Aqui. Nesse papel aqui, eu anotei aqui. Pastor, sou da cidade de Breu Branco, no Pará. Breu Branco. Olha aí. No Pará. Legal. Breu Branco. Breu Branco. Que interessante. Eu não sei se eu já tinha ouvido falar em Breu Branco. Então é que o nome assim não me soa estranho, não. Mas Breu Branco, eu acho agora, que de repente. Agora no Amapá tem Breu, no Amapá tem Breu. O William, a Elidiane, né, que é a esposa do William, e o Jefferson e mais um outro pastor que estavam passando em todas as cidades onde estava acontecendo o Jesus Transforma, né? Eles passaram lá em Breu, no Amapá. Eu acho que na ida para o Iapoque, né, eles passaram nessa cidade chamada de
Breu, lá no Amapá. Agora no Pará não lembrava desse nome, eu não sei. Não tem tanto. Breu Branco. Na Bahia tem cada nome que quando eu ouço eu digo, misericórdia. É isso, tá por aqui. Eu uma vez eu indo pra ir, né, pra o Nordeste, aí aqui acho que no início, eu não sei se pertence à Bahia, ou eu não lembro qual é o estado agora, que tem não sei se é o nome da cidade, o nome do lugar, não sei se é Serra da Contenda ou é Lugar da Contenda, uma coisa assim. Eu achei bem interessante também. Eu falei, meu Deus do céu, como é que, né? Como é que consegue, né? Parece Massá e Meribá lá da Bíblia, né? Não é? Então, o pior de todas, eu particularmente que eu acho, assim, dos nomes mais fortes, né? Das cidades que eu acho é a cidade de Luiz Gonzaga, né? Exu, né? Essa aí Onde assim, é que você vai? Vou pro Exu. Vou pro Exu, misericórdia, né? Então, assim. Não, pior do que. É horrível. Mas sabe como é o nome do aeroporto de Salvador, né? Aeroporto Luiz Eduardo Magalhães. Você sabe a sigla? Além. Você entra no avião, onde você vai? Vou pro além. Vou pro além. Misericórdia. Na verdade, quem é supersticioso não vai de avião pra Bahia de jeito nenhum, né? Ou vai pra outro aeroporto. Se souber o nome do aeroporto, vai pra outro, né? Além. Aeroporto Luiz Eduardo Magalhães, que é o filho do ex. ACM, né? Da ACM, né? ACM, né? O nome do aeroporto de Salvador é 2 de julho, né? Sim. Que é a maior data da Bahia, mas ele alterou para colocar o nome do filho dele. Do filho dele. Olha aí. E pior, né? A gente entra no avião e vai pro além, né? Vai pro além, meu Deus do céu. Mas muito bem, gente, 12:15. Meu pastor, e esse fim de semana o senhor vai estar fim de semana, Dia dos Pais, ou o senhor já tem alguma programação para esse fim de semana? Não, meu fim de semana vai ser na minha igreja. Há muito tempo que eu não vou na minha igreja. Olha aí. Às vezes chega lá e diz assim, pastor, o senhor por aqui. Eu sou daqui, irmão. Não canta a musiquinha, né? Visitante, seja bem-vindo. Pastor, seja muito bem-vindo. Vou pra minha igreja do mundo. Se Deus quiser, que ainda tá em festa, né? Sim, 113 anos, né? 113 anos, né? Ainda vou pegar um restinho do bolo lá. Olha aí, pronto, maravilha. Tem sempre aniversário da Igreja do Garcia, tem sempre um bolo grande. Sim. E quando acaba, cada um leva um pedaço daquele bolo. Sim. Eu não aprecio muito bolo, coisa doce, não aprecio muito, mas são bolos assim maravilhosos, né? Muito gostosos. Feito por crente, glória a Deus. Feito por gente que sabe fazer bolo. Bolo abençoado, né? Amém. Mas não é 113 metros de bolo, não, é ou não? Não, mas geralmente o pastor lê o salmo do número, né? Sim. Com certeza foi lido o salmo 113. Agora eu quero ver o que é que ele vai fazer no salmo 119. Isso aí que eu quero ver. Verdade. Vai fazer um culto só em cima do Salmo 119, né? Começar a leitura e na hora de terminar, amém. Em cima, começar meses antes, né? Então. Que é uma poesia acróstica, né? O Salmo 119. Verdade. Cada parte tem uma letra do alfabeto hebraico, né? Olha aí. De Aleph a Tav. Quando chegar no Tav, já passou o aniversário. Já passou, já tá no já vai estar nos 120 anos, né? Muito bem. Pastorzão, então, em nome de toda a equipe, a gente, além de agradecer a sua presença e mais uma vez, né, a sua colaboração com a gente, com todo esse povo da rede que está aqui linkado na nossa programação. Claro, a gente não deixaria de desejar, jamais esqueceria, né? De desejar ao senhor também um feliz Dia dos Pais, né? Que Papai do Céu continue abençoando a sua vida, sua casa, sua família, né? E o senhor que já é pai 2 vezes, está ensaiando a terceira já, né? Galera, já é a terceira, né? Porque esse que já está no ventre, né? Então, já. Então. Agora o senhor vai sustentar até que ele chegue. Amém, né? Em nome de Jesus. Sempre esse bebezinho aí, essa coisinha, ainda informe, como diz o Salmo 139, sim. Até que ele
seja completo e saia pronto para a vida, né? Olha aí, então já é pai 3 vezes. Desejo a você também um Dia dos Pais muito abençoado. Amém. Entendeu? Amém. Reconhecimento, a honra dos seus filhos, entendeu? E eu ouvi um homem dizer assim: olha, eu tô avisando a meus filhos que não me dê camisa, dizendo esse é o melhor pai, não me dê camisa, não me dê como é o nome disso aqui? Caneca, ele é o melhor pai do mundo, não. No Dia das Mães eu entrego o meu cartão para você. Foi um pai falando, vocês compraram o presente dela. Sim. Então pegue o cartão de alguém aí. Não vem querer comprar presente com o meu cartão, não? Pega o cartão da Tatiana aí. E cai pra dentro sem dó, né? Dos pais. Eu já fui homenageado que Dia dos Pais é junho lá. Junho lá, Eu sim. tenho 2 dias, então o que vier já é sobra, entendeu? Legal. Bênção demais. Pastorzão, então, bom fim de semana, Deus abençoe, e sexta-feira que vem, permitindo Deus, a gente vai estar falando, inclusive, impureza na igreja, né? Que pode levar à morte, 1 Coríntios 5, versículos de 1 a 7. Então esse vai ser o assunto da próxima semana, né? Impureza na igreja que pode levar à morte. Então, esse é o tema da próxima semana, e então imperdível, você já agenda direitinho, você que está ouvindo a gente. E mais uma vez, lembrando, se você quiser fazer perguntas, desvendando versículos difíceis @gmail.com, e para aquisição de livros para o Dia dos Pais, por exemplo, mesmo, ainda dá tempo. Então, Ministério Pastor Pedro Moura @gmail.com, esse é o e-mail para você estar adquirindo os livros aí do pastor. Meu pastor, obrigado, viu? Deus abençoe, até sexta-feira, se Deus quiser. Deus quiser. Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Aqui na Rede 316,